que como não é ao vivo... Não tem... É isso aí, Pode Pensar oficial na área e eu quero já falar pra você nessa hora, fica ligadão aí, fica com a gente até o final, já curte o canal, compartilha e você que tá sentado em casa, não vale levantar nem pra ir no banheiro, porque hoje a bancada tá pesadona aqui, a gente tem um convidado super especial e eu tenho plena convicção que esse tempo aqui vai ser importante pra você na sua decisão em relação a eleições para os próximos meses. Então fica com a gente, eu sou Felipe Kido, estou com a nossa bancada especial do Pode Pensar aqui na companhia dos meus amigos. Uma boa tarde, gente. Diego Bittencourt, sempre bom poder participar aqui do nosso programa. E hoje, assim, os humilhados foram exaltados, né? Rapaz, agora, nunca antes na história desse podcast. Agora a gente venceu na vida, então daqui a pouco nós vamos apresentar o nosso convidado aí de peso. Então... só alegria hoje. Agenda para as próximas semanas. Não, agora o nosso horário tá caro. Tá caro. Patrocínio aumentou. Quem não patrocinou antes, meu amigo, agora vai ter que pagar vender o triplo. velho. Pronto, então vamos lá. Muito bom, gente. Vamos estar aí com você nessa tarde. Fica aí que tem coisa boa pela frente. O negócio é o seguinte, quem vai abrir e apresentar o nosso candidato é o Relações Públicas Oficiais do Pode Pensar. Diego Bittencourt, o cara mais conectado aqui dos podcasts, velho. Ó, daqui a pouco o Flow contrata ele, brincadeira. É que eu vou me humilhando, né? Eu me humilho para as pessoas, mas vamos lá. Então, olha só, nós temos hoje a honra de receber aqui no Pode Pensar o candidato ao Senado Federal pelo Estado do Paraná, Paulo Eduardo Martins. Tá? O Paulo, ele é deputado federal pelo PL do Paraná. Na legislatura passada, ele exerceu o mandato de deputado por apenas 7 meses e destacou-se por ter sido autor do projeto do fim ao imposto sindical, o imposto obrigatório, o que encerrou o ciclo em que os trabalhadores eram obrigados a sustentar sindicatos e, consequentemente, o projeto de poder político ideológico ao qual essas entidades sempre estiveram engajadas. As suas lutas por valores conservadores e liberais, ela é antiga, então sempre com uma opinião contundente, declaradamente de direita, apoiado pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, apoiado também pelo candidato à reeleição do governo do estado, Ratinho Júnior. Uma honra receber aqui Paulo Martins, muito obrigado. A honra é minha, estou feliz em estar aqui com vocês, apesar de vocês abrirem aí o programa já fazendo bullying em mim. Ah, é? Por negócio é um candidato de peso. Não, foi um peso da reputação. Isso é sacanagem. Vocês são inteligentes demais para ter esse negócio de peso de reputação. Não, mas fica tranquilo que o Diego já tá pesando em arroba, então você tá bem, entendeu? Eu tô com 2 arrobas a mais que o meu normal, isso que eu perdi um pouco aí. Mas dá para botar a culpa na pandemia ou não? Não, já vinha já antes era o processo, antes. um pouco Então, antes. Genético? Não. Metabolismo lento, a gente fala. Tireoide. Legal. Foi depois aí de Brasília e tal, aí uma pessoa me explicou, não, é que o teu corpo... Você está lidando com coisas tão ruins que ele resolveu fazer uma proteção. Faz sentido. Verdade. Ou deve ser uma má influência de um tal de Thiago Damião aí, né? Que deve estar acompanhando a gente aqui, né? Vamos ver. Grande Thiago Damião, meu amigo de colégio. Mas vocês não ficam dando risada de mim, não, tá? Eu era magrelão, assim, tal. Vocês estão tudo novinho aí, né? Só a grade, a molecada só a grade e tal. Come 6 pães achando que nada vai acontecer. Continue que vocês vão. Muito bom. Deputado, eu queria começar perguntando o seguinte, se você puder nos contar um pouco da sua história, tá? Como é que você foi acabar na política? Você é um sujeito que bullying se declara... de novo, foi acabar na política. Não deixa de ser uma... Pergunta pra ele, depois como é que você vai acabar sendo pastor também? Pronto, então tamo junto. Porque a verdade é o seguinte, para a população em geral, é um ambiente de complexidade, existe um certo preconceito, então... Melhorando a pergunta, como é que você compreendeu sua vocação política? Pois é, a política na minha vida, assim, de disputar eleições, é um acidente. Não é o que eu tinha planejado para a minha vida. Eu não me via assim. Achava que era impossível. Então não era a situação que eu buscava. Eu nasci em Presidente Venceslau, morei ali no Oeste Paulista e tal. Depois eu fui para Curitiba para estudar jornalismo, que é o que eu... que é a sua formação, né? Eu acabei não me formando, mas é a minha profissão. Tá. Exatamente. Eu com sala de... Eu não tenho problema com livros, mas com a sala de aula...
E é um pouquinho mais difícil pro meu lado, tá? Mas isso aí daria um o podcast. Japa também. Daria É um um pastor podcast. que não estuda. Não, só minhas histórias de largar... Eu só formei EAD até hoje, porque sala de aula não me pega muito, né? Eu tô com medo de tentar um EAD e também largar. Daí a gente vai começar a orar pela sua vida. Boa. Só minhas histórias de faculdade daria 6 podcasts. Ah, é? Sim, vai ter que voltar, então. Eu larguei 6 vezes, não foram 5, até perco a conta. Tá, mas vamos lá. Enfim, e fui para fazer jornalismo e essa era a minha intenção. Dei um monte de pedalada na vida, tomei um monte de porrada, fiz um monte de outras coisas, trabalhei em loja de 199, enfim, me desviei completamente do foco, até quando eu percebi que não, o que eu tinha que fazer era isso mesmo. Foi depois de um amigo que foi fazer um programa numa rádio AM, lá da região metropolitana de Curitiba, ele me conhecia, falou, vem participar um dia aqui comigo. Assim. Legal, despretensiosamente. Aí eu fui, falei um pouco no microfone e tal, terminei, passei a bola para ele de novo, falei, cara, é isso que eu tenho que fazer da vida. Olha só. Depois de 10 anos que eu estava patinando praticamente. Aí voltei para a faculdade e tal, fui atrás de estágio, me virei, aí comecei a trabalhar na Rede Massa, chegando de madrugada lá para ouvir o rádio da polícia, aquelas coisas todas. E fui rapidamente crescendo ali, porque eu não tinha tempo, eu tinha que correr atrás de um tempo perdido. E me esforcei demais. Eu não tinha mais chance, assim, era como o afogado que tá segurando o último galho, sabe, na enchente. Eu me agarrei aquilo com aquela força. Sem ainda uma pretensão político-partidária. Não, longe disso, eu chego lá. Aí, enfim, as coisas foram acontecendo, eu fui crescendo, até fui pro vídeo, comecei a fazer coisas no vídeo, depois virei ali editor executivo do jornal, que era um jornal de política, né? O meu primeiro trabalho no vídeo foi na Copa do Mundo, era esporte. Olha só. E foi por acidente. Faltaram lá os apresentadores. E aí, alguém apresenta, eu me apresento. Mas como você nunca fez? Eu falei, e daí, né? Você vai dar conta? Eu vou, claro que eu vou. Eu me viro e tal. Nasci fazendo isso. Eu não tinha a menor ideia se eu ia dar conta, mas eu precisava muito dar conta. Boa. E aí fui pro vídeo, funcionou super bem, acabei comentando a Copa inteira e chegou no final, falei, não quero continuar no esporte, eu quero ir pro jornalismo mais amplo, porque eu tinha formação para isso própria, né, de forma autodidata, eram assuntos que me incomodavam mais do que, entre aspas, do que o esporte. Gerava uma certa angústia. Aí me tornei editor executivo do Jornal da Massa, que era ali das 7 às 8, para me inserir no produto e tal. Daqui a pouco, como eram 3 comentaristas e um apresentador, quando alguém faltava, eu fui substituindo e aí foi ganhando corpo aquilo até foi ser efetivado ali. E a partir daí eu cresci bastante, assim, o meu trabalho passou a repercutir muito. Era aquela época que o PT tinha 92%, 93% de aprovação. Olha só. E ninguém combatia, ninguém apontava, era uma adesão, um encantamento danado com aquele pessoal. Ainda no governo Lula. Ainda final de governo Lula, né? Estou falando final de 2010, né? Eleição da Dilma ali. E eu fazendo a crítica e tal, naquele primeiro momento repercutia muito, mas era negativo, o pessoal ficava bravo comigo. Depois... Se tivesse cancelamento naquela época, você tava lascado. Então, até um outro rapaz, acho que era aqui da Jovem Pan de Maringá mesmo, numa entrevista, falou, você foi o primeiro cancelado da história, que eu lembro, assim, assado, porque acontecia. Foi cancelado o quê, candidato? No Orkut? Alguma coisa assim, o pessoal te perseguiu no ICQ? Em 10 já tinha Face, né? Mas já tinha pouca gente ali que tinha ali. Então, assim, o trabalho foi repercutindo. E as coisas que eu vinha apontando ali, o projeto autoritário do PT, Foro de São Paulo, a agenda progressista, que isso era contra a família, e por que era. Você se declara cristão, inclusive, né? Sim. Por que era, não é só porque eu não gostava, não, havia uma razão revolucionária para aquilo e tal. E as coisas foram se mostrando verdadeiras e... tanto como a audiência, repercussão em redes sociais, foi aumentando, e eu estava feliz da vida, super realizado com isso. Tinha o sonho de ir para uma rede nacional, me tornar um cara com uma voz ainda mais forte para poder colocar aquela visão de mundo no debate público, escrever livros. Essa era
a minha pretensão, né? Já estava ao meu alcance. Pô, chegar à televisão de onde eu saí já era algo inimaginável. Sim, imagino. E estava assim. Até que o governo do PT começa a radicalizar na repressão à liberdade de expressão. Eles já tinham feito uma tentativa no início, em 2003, quando apresentaram a proposta de criar o Conselho Federal de Jornalismo, que era para fiscalizar os jornalistas. E depois, eles, num tal de Plano Nacional de Direitos Humanos, inseriram ali no meio que ia haver conselhos do governo para avaliar quem que as emissoras de TV e rádio contratavam e tal. Tinha todo ali um controle. Aquilo me deixava ensandecido, eu não via as pessoas entendendo aquilo, até que o próprio governo começa a fazer ações para intimidar emissoras que tinham comentaristas conservadores, né? O governo, usando o seu peso de maior anunciante do mercado, de poder regulador, passou a dar recado para as emissoras, a constranger as empresas, que eram vítimas assim no processo. Olha lá, a gente está demais, hein, e tal. Isso eu estou sendo ameno, mas imagina que a coisa foi muito pior, né? Até que no momento, houve até um grande... Foi um escândalo nacional naquele momento. Foi afastado do ar eu e a Raquel Sherazade, no mesmo dia. Lembra? Foi no mesmo dia. Olha só, sim. Esse foi o evento do cancelamento oficial. Verdade, um deles eu já havia sido cancelado antes, mas sobrevivi. Entendi. E voltei. Porque naquele momento que o PT tinha dividido o Brasil em minorias, e eu expondo uma visão conservadora, cara, eu enfrentei todas as minorias. Interessante. Todas as minorias eu tive embate com eles. A dos cachorreiros, a do pessoal LGBT, também. Todas elas em algum momento a gente teve ali um embate. Mas essa não, era um cancelamento aí de governo, né? E a emissora que me dava liberdade para falar tudo, eu entendi ela como vítima também do processo, tanto que eu continuei pagando meu salário e eu afastado de um tempo, eu voltava e tal, mas aí eu já era um problema, né? Já estava casa ferida. E aí que eu decidi que, isso foi em abril, maio de 2014, eu decidi ser candidato, porque eu tinha uma filiação ao partido há muito tempo, que um amigo meu me filiou ao Partido Social Cristão. Eu nunca tinha ido a uma reunião do partido, tinha nada, mas tinha lá. E na época a legislação impunha que você deveria ser filiado um ano antes, né, como hoje. Olha só. Mas ali dava, eu estava dentro do prazo, fui lá, falei com os caras, eles, tudo bem, a gente dá uma legenda, porque eu falei, cara, eu preciso de um microfone para brigar com esses caras aí para frente, porque aqui eu vou perder. No mercado eu já tô com um carimbão, né? Já vou perder isso. E era muito triste, assim. Eu, tinha 33 anos e já tomava Então a vocação política, ela se deu mesmo por essa percepção de, poxa, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me inserir em um local onde... o parlamento, né? Onde eu tenha voz, onde eu posso fazer alguma coisa para mudar aquilo que eu estou percebendo. Exatamente. Aí fui candidato sem saber fazer campanha, fui lá na convenção do partido, tudo bem, agora você é candidato, eu entrei no meu carro, eu tinha mais ou menos um quarto de tanque de gasolina, eu falei, sou candidato, para onde é que eu vou agora? Aí liguei para esse rapaz que está aqui nos acompanhando, e ele estava num barzinho lá com a namorada dele, e eu falei, eu preciso aí falar com você. Cheguei lá, o que foi? Eu tinha conhecido ele há pouco tempo, mas vi que ele gostava. Cara, eu sou candidato a deputado. Daí, pô, você me ajuda na campanha? Pô, legal, eu gosto, eu vou te ajudar. Eu falei, pois é, mas eu não tenho dinheiro, eu não vou poder te pagar. Se eu conseguir, eu te pago. Se eu não conseguir, eu te pago. Pode ser? Pode ser. Se certo, fica bom pra todo mundo, mas... Aí, de repente, tava passando um outro galho pra alguém se agarrar, né? E, ó. É o cara que acreditou que tem cara que ele gosta de problema. Se você chegar a ele e fazer uma coisa boa, não sei, não me interessa. Bom, vou te dar uma bronca aqui, uma coisa quase insolúvel. Ele quer o desafio. Tô dentro, né? Frederico é desses. Ele é desses aí. Exatamente. E aí, fomos pra campanha e tudo. Um outro amigo depois, que era o Luiz, ajudou voluntariamente. Depois teve o Douglas, o André, que ajudava a gente a fazer as cartinhas. E eu escrevia de próprio punho, assinava ali. E tivemos um bom resultado. Fiz mais votos do que alguns eleitos, mas não entrei por causa da legenda. Aí fiquei suplente. Aí eu já era político, né? Aí já foi. Aí já foi, né? Poxa, que trajetória. Muito bom. Rodrigão, muito bom. A gente tem pergunta, tem projetos aí, ó. Você quer já falar dos Supremos, não? Já vai entrar quente? Deixa eu fazer uma mais lá. Vai lá. Você falou dessa trajetória jornalística aí, né? E como isso foi o trampolim para que você
se agarrasse à política, né? E hoje a gente vê, pelo menos assim, grandes veículos de massa ainda muito abraçados com esse governo que era o governo que queria reprimir, castrar e tudo mais. Por que você... Com a turma do PT. Com a turma do PT. Como que você vê isso hoje, né? Porque, eu não sei, às vezes o cara, o empresário lá que tá com a porva na mão, ainda você vê, esse cara precisa de um conchavo, né? Mas o cara lá da ponta, que fala, que dá a cara, esse cara, ele não tá assim tão amarrado desse jeito, né? Sim. Por que o jornalismo ainda tá abraçado desse jeito, na sua opinião? Isso decorre do processo de formação dos jornalistas. Né? Veja, a esquerda, com a sua ideia da revolução cultural, eles perderam a luta armada, então perceberam que era preciso transformar a cultura e assim transformariam a sociedade sem ter que dar um tiro necessariamente, ou ter o apoio para os tiros que eles queriam dar necessariamente. E na sua opinião foram bem-sucedidos até certo ponto? Muito bem-sucedidos, né? E você tem, a gente cita muito Antônio Gramsci, que aí ele está aplicando isso para a política aplicada, mas você já tinha doutrinadores de guerra que falavam a mesma coisa, né? No chinês você tem lá Sun Tzu, isso, arte da guerra, Sun Tzu, né? Ou mesmo a escola fabiana, que vem do general romano Fábius, né? Que você fizesse uma transformação de adesão, aos poucos não precisaria fazer esse enfrentamento. Escola de Frankfurt, o Gramsci, escola de Frankfurt, o Gramsci vai beber aí, mas faz praticamente um manual, né? E a esquerda conseguiu fazer isso, fez muito bem. Os militares cometeram um erro muito grande, que foi para exercer controle, obrigaram o jornalista a ter uma formação de jornalismo. Então ele jogou todo mundo para o laboratório dos caras, com a lei de imprensa de 68, e foi uma delícia para eles todos, né? E então isso depois, veja, formam profissionais que depois vão ser referências nas redações, que depois vão dar aulas nos cursos, e aí você tem um ciclo vicioso com essa escala de valores. Então a maioria dos jornalistas acaba realmente saindo dos seus bancos de formação com essa visão de mundo, ou recebem essa influência dos sêniores da redação também. Se você pegar um livro que é interessante, do Mário Sérgio Conte, que tem programa na Globo News, e ele fala ali da queda do Fernando Collor e tal, chama Notícias do Planalto, e ele dá um histórico de cada jornalista que ele julga importante naquele processo. A visão dele é assim, foi a imprensa que fez o trabalho. Sim, tal. Sim. Não precisa concordar com isso, mas é um livro muito bem documentado. Interessante enquanto diagnóstico. Você vai ver todos os jornalistas que ele cita ali. O único que não era de movimento terrorista, guerrilheiro, esquerdista dos anos 60 era o Boris Casoy. Olha só. O resto, todo mundo estava ali, dos grandes. Pode repetir para a turma que está assistindo aí qual é o nome do livro mesmo? Notícias do Planalto. Notícias do Planalto. É uma leitura muito interessante. Eu li várias vezes esse livro porque ele fala muito do caso Collor, que foi algo que marcou para mim, porque aos 8 anos de idade eu achava que o Collor era um super-herói, né? E acreditava nele, aconteceu o que aconteceu, então eu estudei muito aquilo. O cara caiu por causa de um Elba, né, Paulo? Pô, que saudade, hein? Rapaz, quando a turma caiu por causa de um Elba, o que aconteceu, assim? Quantos Elbas? Quando caía, né? Agora não cai mais, né? Agora esse negócio de cair por causa de alguma coisa... Na era do PT... Caía. Suspende, né? Isso aí é bola alta pro pessoal do mar, pra falar que cai por causa de apartamento, né? Não dá, né? Triplex. É desqualificado, né? Na era do PT, pro cara cair por causa de um Elba, só se Elba fosse o nome de um navio carregado de dinheiro. Pesadão esse aí. Rodrigão, vai lá, tá contigo. Vamos falar do que tá pegando agora. Agora é esse momento que a gente tá vivendo aí, da Corte Suprema do nosso país, aí caçando todo mundo. Fazendo o que quer. O velho da van, né, cara? O velho da van. Não, pô, que é isso? Que perigo, hein, pra democracia. Se o velho da van vai preso por causa de WhatsApp... Tá todo mundo lascado, né? Aí... Mas vai lá. Mas eu acho assim, a gente estava olhando, né, que você tem uma proposta de mudança no Supremo. Fala um pouco disso pra gente. Eu acho que isso acho que hoje é o que tá mexendo com a população... ver esses absurdos acontecendo e não ver solução de lugar nenhum, assim. A gente não tem mais esperança, porque parece que o Senado, que poderia tomar alguma atitude ali contra a Suprema Corte, não toma,
E os caras estão abusando da caneta, tá pesado. Posso emendar 2 perguntas em uma? Porque aí a proposta até para a audiência entender é a PEC Suprema, não é isso? Isso. Então a PEC Suprema que é a imposição de limites a condutas de ministros dos Supremos, além do mandato não renovável de apenas 9 anos. A minha pergunta, Paulo, diante disso, seria, sendo bastante sinceros aqui, você está tentando chegar no Senado, a turma vai passar uma PEC como essa? Tem que trabalhar, o senador tem que querer. Se a gente não passa, então vamos fechar lá, não tem esquece, uma turma lá renuncia que todo mundo. Tem um rabo preso ali que não vai querer muito mexer com alguns ministros. Né? Mas, por favor, fica à vontade. Mas tem que impor esse debate, tem que fazer contaminar. Quer explicar um pouquinho para a audiência do que se trata essa PEC? Mas vamos lá, vamos primeiro aqui. Não é possível que as pessoas achem que nós estamos no estado de normalidade. Veja, nós temos ali empresários dos maiores do Brasil, gente que paga imposto, que todo mundo conhece a vida, que gera emprego, ter busca e apreensão decretada, conta bloqueada por causa de conversinha de WhatsApp, de grupinho de amigos. O WhatsApp é o boteco dessa era, você fala lá qualquer bobagem. E nem que falasse coisa séria lá, mas daí é falar num grupo privado, daí ia se tornar uma ação. Você tem um caminho quilométrico. Eu imagino o que foi dito no WhatsApp do PT no dia que o STF confirmou a prisão do Lula. Interessante. Será que a gente não consegue essas conversas aí, não, Paulo? Não, eu não quero. Eu não quero, eu acho que eles têm o direito de dizer isso no grupo privado deles. Esse é o ponto, sabe? Né? Esse é o ponto. É a liberdade de expressão. Exatamente. Aliás, tem petista, eu até publiquei no meu Twitter anteontem, que falou isso em público. O Vadir Damus, ex-deputado do PT, ele falou em público que tinha que fechar o STF. Tá no meu Twitter isso aí. Olha só. Tá lá. Não aconteceu nada com ele. E não segundo vai, né? Segundo o direito alexandrino, né, que é o direito do Alexandre de Moraes, no direito alexandrino... Você toma cuidado, hein? Mas você tem foro ainda, né? Aí que é pior, eu tô direto nos caras. Já cai na cova dos leões, já. Não vai nem nas instâncias menores. O foro privilegiado, ele é um privilégio pra quem é amigo dos caras. Deixou de ser vantagem, né? Pra quem é amigo dos caras. Pra quem não é, você tem uma instância só. Tem esse detalhe. Tomou uma canetada lá, você não tem a quem recorrer. E quem é que fiscaliza o fiscalizador? Então, esse aqui é o negócio. E aí, o flagrante é eterno, né? Lembram? Para aprender o Daniel Silveira. O vídeo está no ar, logo o crime está acontecendo. Pois é. Por essa lógica, o Mussum e o Costinha poderiam ser presos em flagrante hoje por piadas que eles fizeram nos anos 80, homofóbicas e tal, porque os vídeos ainda estão no ar. Olha que bacana. Né? Candidato, ainda sobre essa questão, que eu acho que tem um outro projeto seu, que é o 3.381 de 2020, falando do pacote pelas liberdades individuais. Acho que tem a ver com o que a gente está conversando aqui, que basicamente, se eu entendi bem, visa impedir que o Supremo ele seja a vítima, o investigador e o julgador. Né? Então, quer explicar um pouquinho melhor sobre isso? O que você pensa? Como é que passaria um pacote como esse? Para você tem que resgatar. Eu tenho várias propostas que vêm a blindar as garantias das pessoas. Tá. O Supremo Tribunal Federal, naquele inquérito que eles chamam de fake news, ele instaurou um inquérito baseado no artigo 43 do Regimento Interno. Não Constituição. Não é lei. Regimento interno não é lei. Isso é importante para a população entender. Regimento interno é disciplina interna, de organização interna. E aí, o que diz esse artigo? Que o presidente da corte poderia instaurar um inquérito para averiguar, para apurar crimes cometidos na sede do tribunal. Na sede do tribunal. O que é a sede? É o prédio. Pois é. O que é isso? Um garçom lá do tribunal, que tem bastante lá, dá uma bandejada no outro, dá uma bandejada no ministro, sei lá em quem for, instaura um inquérito ali. Tá. Vai caber ali, o presidente vai designar um relator e vamos investigar o que aconteceu. Isso já estava posto. Isso era o artigo 43. Eles, sem amparo legal, porque queriam perseguir quem estava criticando, coisa assim, instauraram um inquérito com base nesse artigo, considerando que, é na internet, a internet também chega na sede do tribunal, então tudo é sede do tribunal, assim, para ser bem grosseiro. Olha só, interessante. Jurisprudência nenhuma. Isso é brincadeira. E aí, foi designado o presidente, o relator, o ministro Alexandre de Moraes, que é o presidente do inquérito, que ele é vítima, porque era para abusar... É contra ele. Contra ele, ele era investigador, e ele depois é o julgador. Esse é um negócio que a turma não está entendendo, né, candidato? Sim. Como é que um cara que, a despeito de quem quer que seja, mas como é que eu,
que sou a vítima, aí eu peço investigação e eu também julgo. Então você me ofende... Não, você investiga Isso. e você depois julga. Não é que eu peço investigação, o cara está investigando. Né? Você investiga, você é vítima, você investiga e você julga. Bom, se você é vítima, você já condenou na investigação. É isso aí. Não é? Isso é uma violação ao sistema acusatório no Brasil, todo ele. Entendeu? É horroroso, tá? E isso vai destruindo a nossa segurança jurídica. Por isso que eu apresentei um projeto assim, nesse sentido. Não pode. É um projeto para falar o óbvio. Então, no português, claro, você tem essa percepção de que nós vivemos um ambiente de ativismo judicial. Não só de ativismo judicial, mas num ativismo que ele está atentando contra garantias das pessoas. Veja, eu não quero colocar, é muito ruim, eu fico incomodado em ter que falar disso e colocando o Supremo como uma coisa negativa, porque não é para ser. Não é. É uma instância protetiva. Exatamente. Né? Eu estou legislando e propondo, na verdade, a proteger o Supremo, inclusive de alguns dos seus membros. Proteger a instituição, né? Porque estão expondo um tribunal constitucional. Ele não pode ter o papel que ele tem no Brasil, senão ele se desgasta perante a população. As pessoas passam a não acreditar mais nele, a não confiar. Em nenhum outro lugar do mundo acontece isso que está acontecendo no Brasil. Eu desafio, tenho falado isso para as pessoas. Acessem o site do New York Times, acessem o site do Le Monde francês ou de qualquer outro jornal estrangeiro. Vocês não vão encontrar lá, no debate público desse país, a Suprema Corte sendo protagonista como é aqui. Aqui é palestra de ministro, é live de ministro com o Felipe Neto, é live de ministro com um deputado comunista, é live com não sei quem, com a Anitta. Com a Anitta não. Com a Anitta não fizeram ainda, né? Mas vai chegar, Felipe Neto. Mas a ministra fazendo live com ONG abortista. É verdade. Sabe? Não é pra ser assim, meu Deus. Será que eles não enxergam? Não, eu falo de boa fé. Sim, sim. Eu gostaria de perguntar pessoalmente um dia assim, cara, vocês não entendem o que estão fazendo? Tá feio, né? Fere até esse princípio de discrição, né, candidato? Porque a toga negra é para isso ser discreto. É aquela que absorve tudo e nada reflete. Eles refletem tudo. Cada um é luz da sua própria Constituição. E é interessante porque, como a turma está falando, hoje, eu particularmente, eu não sei se mais alguém aqui da bancada sabe, eu não sei a escalação da seleção brasileira, mas eu sei o nome dos ministros. O que é muito ruim. É péssimo. Porque a seleção brasileira é assunto de discussão em bar, em todos os lugares. E nunca ouvi isso, né? Não, os ministros não é para ser... Note aí, ó. Veja um ministro que... Vamos pensar, os ministros que... Por nome, que você fala, pô, o cara tá cheio no problema. O Alexandre, pô, tá cheio de polêmica toda hora. Gilmar. Gilmar. Aí você tem Lewandowski. Toffoli. Veja, pessoal, o Toffoli... Vou parar de falar o nome que é perigoso pro canal aqui, viu? Aqui os caras derrubam. Mas vai lá. O Toffoli ultimamente tá tranquilo, não tá? Porque tá quieto, não tá falando. Depois que o Sérgio Cabral, lá, a delação do Sérgio Cabral veio à tona, que ele tinha acusado de ter recebido uma grana, ele submergiu. Não sei se é verdade. Eu tô falando do fato, não tô acusando o Toffoli. Tá? Claro. Eu sei que o pessoal lá, eles têm robôs, então vão monitorar, eles vão assistir isso aqui. O algoritmo pega. O Toffoli, depois desse episódio... O Rodrigo aqui, ó. Depois desse episódio, para se poupar, ele fez muito bem. Ele submergiu, ele tá quieto. O Toffoli não dá mais problema. Faz mais sentido, né? O Toffoli não dá mais problema. Você não vê as pessoas questionando agora decisões do Toffoli, nada. Ele tá quieto, tá sendo juiz. Não vai dar live, não faz isso, não faz essas coisas, tá quietinho. Que é essa descrição mesmo. Por que todo mundo não podia ser assim? É porque eles estão ali justamente para julgar e não para emitir opinião de nada, né? Exato. Olha os ministros da Suprema Corte americana. Você não vê esse protagonismo. Você não sabe quem é, né? Você nem sabe quem que é. Isso começa, em certo sentido, lá com o Joaquim Barbosa, né? Que eu acho que a gente teve aquele orgulho. Mensalão, né? Não é? Joaquim Barbosa, um cara... Olha, senhor Gilmar, você não me trate como seus capangas. Ouça as vozes das ruas e tal. É que é uma junção de coisas. Né, a coisa. É a personalidade do Joaquim Barbosa, junto com o processo do Mensalão, que politizou a corte, porque levou um monte de deputados réus lá. A corte não devia ser uma corte criminal, para começar, mas está lá. Junto com as transmissões das sessões pela TV Justiça. Faz sentido. E depois veio a Lava Jato. Que obviamente aí você tem uma... Explodiu. Cara, aí você teve essa contaminação social aí. A transmissão das sessões, as pessoas quando talvez não gostam, o que eu quero ver. Cara, mas elas não medem o impacto que está acontecendo. Faz sentido, sabe por quê? Eu nunca tinha pensado nisso, mas ela faz com que... Estabelece uma pressão, né? Sim, o ministro vai com o voto
E quando o outro lê o próprio voto, que também é uma possibilidade dos outros mudarem, porque é um processo de convencimento, na TV transmitido o cara não muda o voto nunca. Faz sentido. Uma guerra de vaidade e tal. Você tem o comprometimento de mérito. Exato. Cara, se o voto não fosse público, seria melhor, então. Sim, como é na corte americana. Lá eles debatem até em público, tá, expõem, depois votam, se reúnem e saem com papel. Isso eu não sabia. Interessante. Engata isso aí também na sua proposta aí, candidato. Vamos chegar lá. Eu quero, defendo isso. Eu assim, tá acabando, hein? Conversa boa, vai rápido, então vamos lá. Mas é justamente sobre isso, assim. Eu confesso, não te conhecia até a gente fazer a pauta aqui. E aí fui pesquisar, né? Tem aquele ranking dos políticos, que no Paraná você está em segundo lugar. Tem uma série de coisas, assim, dos teus projetos, assim. Não sabia de você até ontem, pra ser bem sincero, cara desinformado, você não leva mal, não. Sou meio desinformado. Mas, assim, quando o Brasil tá desse jeito, viu? Mas quando eu comecei a te conhecer e ver as tuas propostas políticas, a tua visão de mundo, cara, achei talvez o melhor candidato que nós temos aqui pro nosso... Olha aí, você nem gastou e já ganhou o cara antes de sentar na bancada. Não, mas porque assim, você vai olhar as pesquisas, eu acho que o paranaense, ele tá assim, não, no presidente eu sei quem eu vou votar. Isso. Mas às vezes o governador Senado, já está reeleito. O governador já está ali. Mas às vezes o Senado, que é uma das cadeiras talvez mais importantes, a gente nem sabe para quem que vai. E normalmente, vamos ser sinceros, né? Você chega para mim e fala assim, quem que você vai? Me passa aí a tua colinha que eu vou copiar aqui. Acontece, na pode pesquisa acontecer. do Paraná, se você não der nome, 80% mais ou menos do eleitorado não sabe ainda quem vai votar. Essa é uma intenção interessante. Você tem os números aí, não tem? É que eu não anotei o nome da pesquisa aqui, mas numa pesquisa que eu achei na internet ali, depois eu posso até dar a fonte, onde não diz, a pesquisa espontânea, né? Sim. Aparece o Álvaro com 7%, Sérgio Moro com 3%, você com 1%, os outros candidatos tudo com 0%. Outros 2, nulo 8 e não sabe, não responderam 79. Ou seja, existe essa uma parcela espontânea, mais né? espontânea. Eu acho que essa é a mais justa, sabia? Porque as outras eu tenho dúvida. Eu acho que elas são meio manipuladas, assim. O jeito como você apresenta o nome, o jeito como você mostra. Essa assim, ó, quem você vai votar? Sem falar nada, eu acho que é a melhor. Quem veio na cabeça. E eu acho que aqui tem um quadro ainda, que a gente tem um tempo ainda, né, para as eleições, de definições. Eu acho que isso... Acho que o questionamento é esse, inclusive. Eu acho que como é que você isso. pretende, assim, até outubro, até o pleito, arrebanhar aí essa candidatura com os indecisos? Não, uma das minhas estratégias é comparecer a podcasts. Olha aí, rapaz, o que é isso? Flow, se cuide. Mas até, para falar uma Segura coisa, nós. Né? Ó, você é o candidato do presidente e do governador. Mas eu não sabia disso. Então, olha aí. Mas a eleição, isso tem que ser noticiado, né? Mas a campanha eleitoral é para isso. Não é? Veja, de algum modo essa informação chegou em você agora. É que o período oficial é curto, né? Ele é curto, né? As 45 dias, se não me engano. Isso, exato. Mas ela começa, de fato, quando muda a programação da TV. Tá. E do rádio. Não é? Faz sentido. Porque aí aquelas pessoas que estão mais preocupadas com a sua própria sobrevivência, com os seus problemas do dia e tal, que não são necessariamente os politizados, os interesses são outros, ele nota, opa, tem eleição, eu preciso fazer uma escolha. Aí o processo está deflagrado de fato. Legal. É a minha leitura, tá? Como analista político, inclusive. Então, claro que você, enquanto candidato, você tem que crer que existe uma chance real. Então, claro. assim, você consegue perceber nesse próximo mês chances reais dessa candidatura ganhar escala e inclusive mostrar a cara aí para casos análogos, né? Legal. Numa situação como essa aqui, na última eleição, hoje senador Eurovis tinha 1% ou nem isso. Olha só, verdade. Isso, eu tenho 10 vezes mais, pelo menos. Tá. Então, não tenho por que não achar. Está em aberto, né? Está totalmente aberto. Legal. Está começando agora. Legal. Fato do presidente me apoiar. As pessoas, boa parte, vão procurar saber, tá, mas quem é que está com o Bolsonaro? E aqui no Paraná, o governador Ratinho forte, também, né? com toda a capilaridade que tem aí, a força do governo do estado. Você tem um campo para avançar. Depende muito de mim. Legal. Depende, né, como é que eu vou comunicar isso, o trabalho que eu vou fazer. Hoje estou aqui em Maringá, tem 5 dias que eu não vejo a minha filha. Eu estou trabalhando, estou procurando expor, né? Que a campanha é para isso mesmo.
Então Legal. eu tenho muita confiança que a gente Paulo, vai chegar. nós estamos aqui justamente com esse público, né? Porque a gente está falando com a TV nessa hora, né? E boa parte das pessoas que votam não sabe o que um senador faz. É verdade. Pode ser suas últimas palavras, né? Falar o que um senador faz e falar por que esse povo que tá te vendo agora tem que votar em você. Tá certo. Considerações, né? Porque considerações. papo bom vai rápido. O candidato ao Senado aí já tem uma agenda na sequência. Dá o seu recado aí pro Mas vamos pro lá, a nosso linha público. constitucional não entra no tempo de considerações finais. Não, tá? não entra. Vamos negociar Não, a agenda é previamente tua. aqui. Não, a agenda é sua, a gente o seu fica aqui, assessor que vai isso. cortar a nossa cabeça. É o que vai dar Frederico certo. que tá nervoso. Um senador, isso, o Felipe tá doido ali. Um senador é um parlamentar, assim como um deputado. Ocorre que o Brasil é uma federação, então é uma união de estados que nos dá a chamada federação. Uma federação, ela é formada no seu poder, poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Mas o poder legislativo, ele é chamado poder bicameral, ou seja, duas câmeras. Por quê? Onde uma estará a representação proporcional do povo, são os deputados, e na outra a representação direta dos estados, das unidades federativas. O povo é proporcional, as unidades federativas não. Cada uma, independente do seu tamanho e independente do número de pessoas que existem nela, ela tem 3, tem um número fixo. Que é No meio Brasil são injusto 3. também, né, Não, candidato? não Você é. não acha, não? Não é, porque eu vou chegar, eu te tá bom, explico vai lá. exatamente por quê. Sabe por quê? Que é para manter a federação, para ela não se dissolver, não ser desinteressante para algum estado, ela precisa ser equilibrada. Tá. Então eles fazem o seguinte, você imagina, por que tem esse sistema bicameral? Que o Senado é como se fosse uma casa revisora de equilíbrio. Isso. Porque corre-se o risco de juntar 3 ou 4 estados que são super populosos. Eles de unem as fato. suas bancadas e aprovam leis que são boas para eles e ruins Negligencia para os a turma, outros. né? Exatamente. Tá, faz sentido. Por isso que essa lei, quando vai para o Senado, todos têm pesos iguais e falam segue a lei ou não segue a lei. Legal. Né? Essa é a lógica. E aí, por ser essa casa que representa as unidades da federação, ou seja, os estados, ela tem algumas outras prerrogativas que a Câmara não tem. Uma delas é de abrir um processo para analisar se um ministro do Supremo Tribunal Federal incorreu em crime de responsabilidade. Pois é. Assim como no caso do presidente da República. O impeachment que a gente vê na Câmara, aquela fervendo, é para abrir o processo, aceitar o processo. Para chegar lá no Senado, Quem né? instaura o processo e de fato empicha a presidente Sim. é o Senado. Tá? É a Legal, união legal. das federações. Mas ela não pode começar. Não, o impeachment não. Tem que ser na Câmara dos Câmara Deputados. dos Deputados. No caso dos ministros do Supremo é o Senado. É o Senado. Senado, Legal. É o Então, Senado. ó, Porque um presidente ele foi eleito pela Câmara, entendeu? Sim. E essa é a lógica. Então tem que passar pela representação popular. Enquanto um ministro do Supremo não foi eleito pela Câmara e nem pelo povo. Ok. Ele foi indicado pelo presidente e votado pelo Senado. Aham. Então boa. começa lá. A lógica constitucional é essa. Tá, Legal. então, tá em período de campanha, tá logo aí. Fala pra turma, por que você é um bom nome ali no Senado? Primeiro, pesquise a meu respeito, vão encontrar aí um trabalho, não comecei ontem, estou defendendo o que eu defendo, as pautas liberais, conservadoras, o direito à vida, intransigente, defesa da vida, contra o aborto, há muito tempo, desde o meu início no jornalismo, foi a partir dessas premissas que eu também construí aí uma carreira na política, eu tenho um mandato também baseado nisso, vou encontrar as minhas diversas propostas, também todas sempre nesse sentido, ou de grandes reformas estruturantes. Eu tenho algo que me antecede, algo que me embasa a condição de ser um postulante ao Senado da República. Excelente. E quero ser o senador do Paraná, porque acho que o Paraná hoje tem uma voz rouca no Senado, uma voz fraca, não pode ser assim. O Paraná não pode perder para Alagoas do Renan Calheiros. O Paraná merece muito mais. E o brasileiro e o paranaense merecem ter uma representação que não se acovarda perante as violações constitucionais que eles estão sofrendo. Eu vou enfrentar esse tema, já enfrento esse tema como deputado, porque sou autor de propostas, mas quero ter essa voz mais forte, mais firme no Senado para a gente amadurecer esse debate e chegar num termo. Do jeito que está, não pode ficar, não é um bom caminho e a gente tem que resgatar a normalidade,
porque o que a gente quer é ser feliz, ser livre, esse é o sentido da nossa vida. Muito e o paranaense legal. pode confiar que aqui ele vai ter guerreiro, vai ter escudo, vai ter arco, vai ter flecha. Boa. Né? Então boa. vá pra Uni, lacra um 222 lá, senta o dedo nesse negócio. Muito isso bom, aí. muito bom. Ó, redes sociais pra turma aí que quer conhecer melhor seu trabalho. Paulo Martins 10, Twitter. O meu Instagram, Paulo Martins 222. Pronto. E o Facebook é Paulo Eduardo Martins Oficial, é isso? É porque fica aquele caminho esquisito Isso, lá. boa. Excelente. Isso aí. Papo bom, hein, já. Muito bom. Papo bom, passa Já rápido. ganhou o voto assim Aí, ó. declarado do Rapaz, Rodrigo. Já. Rodrigo, nem precisou falar, o Rodrigo já Se tava isso daí aqui. não é falar, meu Deus do céu. Mas vamos lá, porque, ó, né? O candidato tem uma Ele só agenda não foi aí, mais então... discreto que o Bonner, né? Mas o Bonner é pro outro lado. Isso, é verdade. Tá aqui na torcida, viu? Amigo. Mas fica mais uma vez nosso agradecimento, nossa torcida, né? Com certeza, por que não? Obrigado pela honra. Muito né, bom. Jaco? Com Muito certeza, e já fica o convite pra você voltar quando você quiser. A gente tá E junto quem aí. sabe quando eleito, né? Verdade, quem sabe verdade. senador aí, ó. Que isso. Voltarei, vai eu ser uma voltarei. Ou eleito aqui pra gente continuar o papo, ou vem pedir um emprego aqui também. Aí, ó. Legal. Ô, Andrei, fica aí. esperto aí, ó. Então é Valeu isso. demais. Boa, boa. A gente vai continuar aqui, batendo um papo, né? Esticando um pouquinho mais o nosso programa. Então você fica aí, não sai não. E a gente agradece a participação. Paulo Martins, é isso aí. E vamos que vamos. Você que tá aqui com a gente em casa, você precisa ficar esperto, porque nós temos uma agenda. Nós vamos receber cada vez mais pessoas, candidatos, e vamos conversar sobre diversos assuntos, como você já está habituado. Então, fica ligado, curte, compartilha, e interage com a gente, manda lá no nosso Instagram, o Pode Pensar Oficial, a sua pergunta, quem você quer ver aqui na nossa bancada, para você ter essa informação, né? São coisas tão importantes que estão acontecendo no nosso país, afetam diretamente a nossa vida e você precisa ficar ligado. Mas eu vou abrir Aí. aqui para Muito nossa bom, bancada. agora vamos então para aquele bloco que é o melhor Isso. bloco. Rodrigo, velho. Ele vai cavando o protagonismo não, do programa. A gente deixa um espaço Rodrigo tá pros outros. impossível. Rodrigo tá um sucesso na cultura pop. Diego, você Vai. ficou lá 40 minutos dominando o programa aqui, agora você não quer me dar 5 minutos? Não, agora eu vou ficar quieto. Vai lá, vai Faltou lá. o Diego pedir o meu lugar aqui, ó. Que é Pelo amor isso? de Deus. Não, vocês ficam aí tímidos, gente. Aí tem Não, que, eu tem quero- que dialogar com o cara. vamos- Não, na aquela- verdade o Rodrigo apaixonou no cara, Ele né, velho? apaixonou. Já deu voto antes do cara. Mas, sentar na ó, bancada, brincadeira à pô. parte. Não, Papo mas, legal, né? Não, muito cara, bom. Papo mas assim, legal. ó, porque assim, ó, eu fico, assim, a gente tem que olhar para o cenário total, né? Claro. Hoje a gente tem 3 candidatos, vamos pensar assim. Basicamente é isso aí. O Moro só encolhe. Que era o meu. Não, Rapaz, já acabou com a candidatura do Moro. Você não fala mal, porque acho que o Moro, ó, tem Não, chance eu- de vir aqui, vai né, vir já? aqui, velho. Não, eu- Quero ver eu- você falar isso aí pra Nós ele, meu estamos amigo. terríveis Cara, agora. eu assim, ó, pra ser bem sincero, eu queria que o Moro ganhasse, porque eu queria um representante. Mas queria até antes desse programa, né? Não, eu não sei ainda. Tá, vai não lá. sei, eu vou esperar um pouco pra decidir meu voto. Mas assim, eu queria que o Moro. Eu queria que o Moro crescesse pra ganhar, pra ter um representante do projeto anticorrupção Tá. lá no Senado. Mas agora eu vejo que tem uma outra, É porque a gente- outra possibilidade que é a mesma coisa. Depois só que você lê os projetos, a Só coisa que é alguém interessante, que né? não tem aquele discurso. Ah, eu fui o juiz da Lava Jato. Alguém que realmente que tem um projeto, tem uma intenção de ação para mudar isso. Mas Legal. enfim. Mas, Rodrigão, vamos para aquele bloco que a sociedade Muito pede. bom. Esse é o melhor bloco. Hoje nós vamos para a área geek, né? Aqui, para o mais nerd do nerd, né? Vai que lá. esse é o supra-sumo. Você sabe que eu não entendo nada que ele fala. Viu? Mas vai lá, vai lá. Cara, eu queria indicar pra você assistir The Expanse. É uma Aí, ó, série nunca ouvi falar. fenomenal, porque ela fala assim de vários... a Terra já não é mais suficiente para a população, então vai ter Marte e vai ter o Cinturão, que é onde tem a população mais degradada assim do universo, assim. Mas é muito legal, porque é basicamente os dramas sociais que a gente vive hoje exponencialmente jogados para um momento onde a gente tem população na Terra, população
em Marte e essa população que é meio escrava, assim, que é a do cinturão. E é bem legal porque... É legal que são coisas bem assim do cotidiano mesmo, né? Não, mas cara, ó, por exemplo, tem alguns dilemas que são relevantes. Por exemplo, lá. na Terra não tem mais emprego para todo mundo, tem emprego só para uma parcela muito pequena da população. Rola uma crítica social, então. E, por exemplo, a gente está vendo isso, que cada vez mais a gente tem emprego, mas a gente não consegue suprir esses empregos porque a exigência... Cara, essa semana eu vi uma vaga... Não, vou falar isso. Eu vi uma vaga de motoboy que tinha exigência de nível superior. Para você ser motoboy, você precisava ter um curso de administração. Olha então, aí. assim, nós vamos viver isso aí. Chega lá, vai chegar lá. E a outra série que eu queria indicar para você é Star Trek Picard, da Amazon. Muito bom. Olha aí. É com a ênfase no Picard, que é um comandante, ele é bem famoso, ele vem desde o Star Trek, ele já tá bem velhão agora. Mas ele vai contar a história dele, por que ele se tornou um comandante do Star Trek. E junto com essa narrativa intergaláctica, essa coisa tudo futurista, tem um drama pessoal da sua história, amarras emocionais que fazem com que ele viva tudo isso. Então, a fantasia, ela também mostra como a nossa humanidade muitas vezes nos leva para lugares distintos. Acho que vale a pena. E você que gosta de ficção científica, que gosta de coisas assim bem diferentes, são duas séries que eu recomendo muito. O Rodrigão porque é o cara. eu sou fã das duas séries. O Rodrigão é uma espécie de Rubens Evald Filho do Netflix, né? Lembra do Rubens Evald Filho, não? Não, você não lembra? É do meu tempo. Não, aí depois veio o como é que era o outro lá, antes da Glória Pires? Zé Wilker. Rapaz, ó. Rapaz, eu sou ruim São de os televisão. críticos do Oscar, cara. Marcaram uma geração. O Rodrigo nunca teve TV aberta, velho. É outro nível, velho. Você não assistia ao Oscar? Não, assistia High Society, Maringá, velho. Desde só sempre. Cartoon Network, Cartoon Network, velho. Eu fui ter TV desse jeito aí só depois que casei, velho. Olha aí. Né? Não há gato, né? Filha da mãe. O japonês aqui, ó. Não vou nem falar, não. O Rodrigão, ele é da época que chamava TV a cabo ainda, né? TV a cabo. Saudade, hein? Beleza. Então o Rodrigo foi daqueles que teve computador antes de todo mundo. Isso eu tive mesmo, o Pentium, cara. 366. Não, fala sério. Meu pai comprou o segundo computador quando eu tinha uns 6 anos de idade, Olha aí, que virou o nosso. Dava aquele boot com o disquetão no MS-DOS, não? Cara, lembra disso? Lembro. O monitor de Japa fósforo. não sabe o que é isso, não. Monitor de fósforo, que era verde. Não sei se você lembra disso. Isso, opa. Cara, muito bom esse tempo. Meu Windows pai... Obrigado, pai. Você me deu 95. um Windows 94. Aquela internet de escada que só podia depois da meia-noite, lembra? Que era caro, né? Não, depois da meia-noite não pagava. Não, antes era caro, contava pulso da linha telefônica. e ficava ocupado o telefone. Vocês estão vê? Pelo amor de Deus. Não, depois de cada acampamento, a conta de telefone virava um inferno, velho. O japonês aqui, queria me matar, meu amigo. Porque você namorava com a Bruna, não? Não, na época não, velho. Ele derretia corações. Aí fazia um DDD, que era caríssimo. Caríssimo, velho. Meu amigo. Mas e aí, Diego? Tem bloco aqui, não? Tem bloco. Então vamos. 10 minutos ainda de programa. Vai ser rápido. Precisa ter aquela... Ficar esperto com a notícia, né? Não, vai ser rápido. A notícia no time do momento. Fica tranquilo, ó. Semana passada, o presidente Jair Messias Bolsonaro, ele foi lá no programa Pânico e bateu o próprio recorde, ultrapassou 680 mil telespectadores simultâneos no YouTube. Eu falei com a turma aqui da Jovem Pan Maringá, que eles têm acesso aí aos números da rede, porque agora a gente já não trabalha localmente. Velho, é outro naipe, né? A gente quer saber o contexto nacional. 1,6 milhões de aparelhos simultâneos. Então é um negócio assim absurdo, muito louco, tá? Né? Aquilo que foi medido. Então, cara, interessante. é um fenômeno, né? Cara, goste ou não goste, é um fenômeno popular. Ele pisa... Não, impressionante. Superou Flow e outra. A maior audiência da história. Eu assisti o programa, o Emílio estava em êxtase. Ele falou, fica aqui, porque nunca mais a gente vai ter essa audiência. E ele ia para outro podcast depois, né? Eu não lembrava agora. Mas aí o que acontece? 29 anos do programa Pânico, a maior audiência da história.
do programa. Tchim, tchim. Cara, rolou uma monetização boa aí. Né? Bom, né? Exato. Os caras agora só vão querer chamar o Bolsonaro, velho. Vamos chamar o Bolsonaro também. Acho que se a gente chamar ele, o nosso podcast emplaca de vez. Vamos chamar? Vamos. Ele vem, né? Eu também acho que vem. A gente faz parte de uma comunidade muito representativa hoje, né? Isso aí, nós somos os evangélicos, né? Os evangélicos estão em pauta aí, né? Você viu que teve uma crítica, né? O quê? Falando assim, eu não sou candidato de uma facção religiosa. Eu tô por fora. Foi na Sabatina, amigo, né? Meu amigo. O Barba. O Barba falou isso, né? Não sou candidato de um... Aí é difícil, né? Aí fica difícil para nós aqui. Fica difícil ter o nosso apreço quando a gente é tratado dessa maneira. Chamou o agro semana passada de fascista e direitista, né? Eu acho que... Eu sinceramente acho que a gente precisa de um tempo aí de reflexão mesmo, da gente... Isso que a gente estava falando, né? Que muda a programação da televisão, e que traz essa visão da política para o dia cotidiano, para a pessoa comum. Eu costumo falar isso, até brinquei com o Japa uma vez lá da propaganda do Burger King, que o outro votava o lanche que você ia comer, e aí depois vinha um lanche de pão com cebola. Então, assim, cara, nós estamos nesse tempo, a gente até aqui tá acabando... A gente brinca bastante. Mas a gente até tá nessa pauta aqui de falar sobre política e ter essa reflexão, porque eu acho que, de fato, isso é um tema importante para o tempo que nós estamos vivendo. Se nós não refletirmos, cara, eu vou falar por mim mesmo. Eu, assim, toda eleição até hoje, eu acho que eu fui intencional no candidato vamos supor, do executivo. Tá. Agora, o legislativo, acho que eu nunca levei tão a não sério. É uma coisa que a gente prestava muita atenção. E eu acho que a gente só ficava em presidente e governador. E a gente dava uma olhadinha, assim, sabe? E aí a gente percebeu que com o Congresso, a gente estava aqui com o candidato ao Senado, né, o Paulo Martins, essa lógica bicameral e tudo, se não tem senadores e deputados que de fato representem a vontade do povo... cara, nada passa, né? A coisa fica meio complicada. A gente percebeu como isso é importante, como a gente está amarrado essas coisas. Por isso que eu queria, assim, que você, de fato, aproveitasse esse tempo, sabe? A gente tem aí um mês para as eleições. Aproveite esse tempo, estude, olhe, vai lá. Cara, eu gosto muito desse site, chama Ranking dos Políticos. Mostra como votou, mostra os projetos, mostra o desperdício, mostra se ele vai nas sessões, se ele não vai. E assim, você não precisa olhar lá um númerozinho tá em primeiro, tá em segundo, mas olha lá, olha como nós fizemos aqui, né? Avalia os projetos, o cara aí com vários projetos legais, de repente tem outras possibilidades. Porque uma coisa é verdade, né? Muita gente faz aquilo que você falou. Em quem que você vai votar aí? Então eu falo disso, muita gente, porque isso me representou por um bom tempo. Olha aí. Até a última eleição eu posso dizer que eu era alguém que ia mais no flow do negócio, não tinha uma busca tão pessoal. Hoje eu já vivo uma busca mais pessoal, eu tento entender. Eu acho até, viu, Felipe, Rodrigo, acho que em certo sentido, entendam o que eu vou dizer, a polarização, que ela para os ânimos, para os afetos, às vezes para as amizades não tem sido tão benéfica. Nós somos cristãos, nós somos pastores, então a gente indica que isso tudo seja feito com muita serenidade, sobretudo para os cristãos, a partir de um espírito cristão, o espírito do evangelho, mas a polarização, acho que em certo sentido, despertou a população para realidades que ela não estava tão atenta, né? E nem achava tão importante, né? Hoje a gente percebe a relevância e a importância do nosso voto, né? Se eu voto de qualquer maneira, se eu voto de forma irrefletida, isso acaba que a gente sentiu, de fato, na pele como isso nos impacta. Então, acho que nós temos percebido isso. Que se nós não tivermos candidatos que tenham a mesma visão ideológica que nós temos, nós vamos começar a sofrer, de fato, na pele, o que as leis vão sendo interpretadas e vão sendo implementadas. Por isso, eu acho que hoje, como nunca, é muito importante que você que está nos vendo aí, você gaste um tempo com isso. Isso vai mudar a sua vida, né? Aqui, as urnas, seja qual for o resultado, ela vai impactar a sua vida e, de fato, você pro bem ou mal, né?
precisa estar comprometido com E isso. vai Japa, eu ia fala. mandar uma pastoral aqui, velho. Então, por favor. Uma pastoral aqui, Vai porque lá. assim, hoje em dia a gente tem ouvido muito isso, né? Você precisa ser um voto cristão, votar no cristão e tudo mais. Mas eu quero desafiar você a ser um cristão genuíno. É isso aí. Né? Às vezes você fala, não, você precisa Fazer a votar, diferença, você né? precisa votar no não candidato vota- cristão. É, Mas daí, cara, você não voltou pra tua igreja, você não serve, você não tá sendo um bom marido, você tem pecados aí que você tá, assim, cultivando. Eu quero desafiar você a sair, ou absorver essa mesma disposição que você tem utilizado para incentivar pessoas a votarem num candidato cristão pelos princípios, pela moral, pela possibilidade de continuar tendo liberdade para ir na igreja, e quero desafiar você a viver isso. Exercer essa liberdade, Exercer né? essa liberdade e servir e tudo mais, porque senão, cara, a gente vive um mundo de retórica. E aí, isso aí não faz diferença em lugar nenhum, né? Então a gente precisa... Você sabe que diante disso, Japa, sem prolongar que a gente vai estourar, eu li um livro, cara, você lê numa sentada, se chama Arrume Sua Cama, que eu acho que vem dessa lógica, né? Era um ex-fuzileiro naval, tal, cara super condecorado, ele fala, olha... Esse é o conselho do todo mundo dá. Não é? É dos melhores. São as pequenas coisas. Então você você quer mudar o mundo, então você acorda, você arruma a sua cama. É uma tarefa pequena, e aí você vai conquistando tarefas maiores. E eu acho que dentro dessa lógica pastoral, Japa, é o que você está dizendo, né? Ok, nós queremos ver um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor, em certo sentido, sobretudo para nós cristãos, assim como nosso mestre nos deixou, sal da terra, luz do mundo, começa na sua localidade, na sua territoriedade, né? Mas a gente vai acabar, mas não dá para deixar de convidar a turma depois de amanhã, quinta-feira, ao vivo, programa extra do Pode Pensar. Então, presta atenção. Geralmente é terça, às 16 horas, que é o que você está assistindo. Mas quinta-feira, às 16 ao vivo, já, para quem vem? A gente tá um nojo agora, hein? Fala a verdade. Ó, depois dessa... O que é isso? Os caras, vão ter que pegar a fila, hein? Vai estar com a gente aqui, nada mais, nada menos do que... Dalton Dallagnol, cara. Dalton Dallagnol, rapaz. O que é isso, hein? Fica ligado, põe aí sininho aí no YouTube, agendia você que tá em casa aí, programaço, você não pode perder. E valeu, né? Valeu por estar aí com a gente. Demais, hein? Até semana que vem, curte nosso Instagram e deixa seus comentários aí. Valeu, até a próxima. Um abraço.